graça e paz, tudo bem? Está começando mais um Com Fé. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 23 e 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nessa passagem em específico vai se gerar no decorrer dos anos uma grande polêmica, de que o rico não entraria no reino dos céus, de que ser rico seria algo ruim, de que ser rico não seria uma bênção de Deus, de que a riqueza é algo que afasta o homem de Deus. Enfim, criaram uma interpretação de que o cristão ele tem que ser pobre, de que o cristão ele não pode ser rico, E eu quero desmistificar essa visão que foi gerada em cima desse versículo e trazer aqui o sentido original daquilo que Cristo estava querendo dizer, beleza? E eu quero começar justamente pela riqueza. Ser rico não é o significado de que você vai para o inferno. Ser rico não quer dizer que você não herdará o reino dos céus. Observe que no caso, nessa passagem em específico, a riqueza está relacionada àquilo em que o seu coração se encontra. A riqueza está relacionada a onde você coloca o seu coração. No versículo 21 de Mateus 6, Jesus vai dizer: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Mas esse tesouro significa aquilo que você valoriza, aquilo que você ama, aquilo que você estima, aquilo que mais você preza. Isso é o seu tesouro. E aonde está isso, ali também vai estar o seu coração. No caso do jovem, dessa passagem específica do jovem rico, o coração dele estava em todos os seus bens. Isso é muito simples de entender aqui, porque quando Jesus pede para ele vender os seus bens e distribuir com os pobres, a Bíblia vai dizer que ele sai triste, ele sai cabisbaixo. Ou seja, aquilo que Jesus pede para ele toca o coração dele, porque a riqueza estava no dinheiro. A riqueza, o coração dele estava no dinheiro, O seu tesouro estava nas suas posses e não nos ensinamentos que Deus tinha deixado para o povo judeu da época. Então, observe. Então aqui a gente já tira já desmistifica que o rico não herdará o reino dos céus. Não é isso. E ainda que Jesus esteja realmente falando nesse contexto de pessoas ricas daquela época que estariam com o coração voltado no dinheiro, nos seus bens, e não nas ordenanças que Deus tinha deixado para o povo judeu, ainda que Jesus estivesse falando disso, no versículo seguinte os seus discípulos vão indagar: Senhor, então quem poderá ser salvo? E aí Jesus vai responder: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, Deus levantará uma geração de homens ricos que terá o coração voltado na obra. Deus levantará gerações de homens ricos que verdadeiramente estarão com o seu tesouro voltado em ajudar os órfãos, em ajudar as viúvas, em fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Homens que o dinheiro é só um meio para que eles consigam seus objetivos. O coração dele vai estar voltado para a obra. Eles vão gastar milhões, eles vão investir em projetos missionários e vai fazer uma transformação. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, ainda que esse contexto estivesse falando nisso, Jesus aqui, ele fala de uma possível transformação no coração de pessoas que teriam muitos bens e muitas riquezas. E o sentido original dessa palavra é: onde está o seu coração? O que Jesus estava querendo dizer aqui, Jesus ele vai na riqueza do jovem rico, porque ali estava o coração dele. Observe que ele cumpre todos os mandamentos. Quando ele se apresenta diante de Jesus, Lucas vai dizer que ele era um líder, ele exercia alguma influência naquela época e ele era jovem. Quando ele se apresenta diante de Jesus e ele pergunta: Senhor,
poderei fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, vai ensinar a ele os mandamentos. Ele vai dizer: Senhor, tudo isso eu já faço. Ele fazia, ele cumpria os mandamentos para cumprir tabela, mas o coração dele não estava naquilo. É como se fosse: não, Senhor, isso aí eu já faço. O que eu preciso fazer mais? Tá, você faz, mas seu coração está onde? Então, quando ele vira para Jesus e fala que já fazia tudo aquilo, se não tinha mais nada para que ele pudesse fazer, Jesus, sendo Deus que sonda o coração, sabia onde estava o coração dele. Então Jesus vai direto, literalmente aonde o coração dele estava, que era nos seus bens e nas suas riquezas. Então ele fala: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí Jesus aqui também deixa a nosso conhecimento algo muito importante. Quando ele fala: vende e dá tudo dos pobres, acumularás tesouro no céu. Então Jesus estava dizendo que quando você ajuda o próximo, você está acumulando tesouro no céu. E quando Jesus fala isso, Jesus vai lá onde estava o coração dele, pega ele lá onde ele tinha colocado o coração dele, ele se entristece. E ele não consegue abrir mão de tudo isso. Então, a pergunta que eu faço é: aonde está o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde está o seu tesouro para que esteja o seu coração ali também? Né? O que você mais tem valorizado? O que você mais tem procurado fazer? O que você estima? Qual é aquilo que você aquilo que você tem lutado com todas as suas forças e tem colocado o seu coração? Aonde é que é? É na obra? É no reino? É em ajudar ao próximo? É no evangelho, que diz Tiago que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas? Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde você tem colocado o seu tesouro? Em que você tem transformado isso? Porque aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então que você faça uma reflexão e que você possa a cada dia colocar o seu tesouro na obra do Senhor. E que você possa a cada dia colocar o seu coração na obra. E aí, ser rico vai ser só um detalhe. Eu creio que Deus tem levantado pessoas ricas, milionárias, para poder alcançar mais pessoas. Porque se você tiver uma condição financeira boa, você vai conseguir alcançar mais pessoas. Imagina quantas pessoas, quantos pobres você não vai poder ajudar. Imagina quantos missionários você não vai poder manter na África, no Nordeste, em lugares que carecem. Aqui mesmo na nossa comunidade, né? A pastora mesmo tem falado aí sobre fazer missão, projeto, doar coração na obra. Imagina quantas pessoas você pode ajudar. Então que fique claro que nessa passagem aqui, o verdadeiro real significado dela é aonde está o seu coração, aonde você tem colocado o seu coração. Que você possa fazer uma reflexão e que o seu coração possa estar na obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.